Mari, quero saber como é que é uma agenda de uma empresária. Como é que é uma empresária renomada? Como é que é a agenda dela? Então, vamos olhar o que é uma agenda de uma empresária, o que não é uma agenda de uma empresária? Ou seja, o que é uma agenda que a senhorita deveria ter e uma agenda que a senhorita não deveria ter? Então, vamos lá. Agenda. Agenda. A gente acha que a agenda é esse caderninho, né, com folhas que tem datas. Isso é agenda, mas na verdade não é. Esse caderninho que tem folhinhas com datas é uma ferramenta de agenda, uma ferramenta de calendário, tá bom? Então a gente vai olhar o que não é. Esse lugar onde você coloca tarefas com dia não é Tetris. Não é Tetris, sabe aquele joguinho que a gente fica encaixando as coisinhas, que se você encaixar todas as coisinhas, some, se você encaixar várias pecinhas, as pecinhas desaparecem? Então, a sua agenda, veja se você se identifica com isso. A sua agenda não é para você ter um compromissinho grudadinho no outro, encavalado, um em sequência do outro, um em sequência do outro, tudo grudadinho. Por quê? Porque a sua agenda não é Tetris. Então, a gente precisa de espaço entre uma coisa e outra. Se você coloca 1 milhão de compromissos, 1 milhão de tarefas, né, ao longo da sua agenda e não tem espaço entre um e outro, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: vai acontecer imprevistos. Aí você vai falar, ai, Mari, mas imprevisto é imprevisto, né? Não dá para saber o que vai aparecer. Então, assim, o que eu vou fazer? Imprevisto, você só não sabe quando ele vai acontecer, mas você tem certeza que você vai ter coisas imprevistas no seu dia. Mas, Mari, como assim? Como que eu tenho certeza? Bom, a não ser que você tenha a capacidade de prever o futuro, se você não tiver, a gente tem certeza que terá pelo menos alguma coisa no seu dia que você não previu anteriormente. Então, o que a gente faz? A gente sempre deixa espaço na nossa agenda. Então, não é para você encavalar um compromisso embaixo do outro. Você vai ter imprevisto, você só não sabe que horas que ele vem. Mas eu tenho certeza que vai ter alguma coisa que você vai fazer no seu dia de trabalho que você não tinha listado, que vai aparecer nova. E imprevisto não é só perrengue. Podem ser coisas boas, pode ser uma oportunidade de você, sei lá, ir tomar um sorvete com uma amiga, de você fazer uma live com alguém importante do seu mercado, de você criar um produto novo que você não tinha pensado. Então, se você não deixa espaço entre os compromissos, você não tem espaço para o não planejar. Então, a agenda não é Tetris, ou seja, deixa espaço. A agenda também não é uma lista de intenções. Ah, eu gostaria de organizar o meu quarto, de fazer 3 posts, de fazer yoga, de tomar shot verde às 5 horas da manhã, de assistir um seriado na hora do almoço e tomar um vinho com meu namorado à noite. Isso é uma lista de intenções. Agenda não é lista de intenções, ou seja, não é para você entupir a sua agenda de coisas que você gostaria de fazer no seu dia. A sua agenda é o guia do seu dia. Ela não tem intenções, ela tem o inegociável. Na sua agenda é para estar só e somente só aquelas coisas que necessitam serem feitas naquele dia, naquele horário. E eu já vou te mostrar como organizar isso. É o que a gente chama de dose mínima eficaz. Ou seja, você não precisa de 50 milhares de horas fazendo yoga por semana para que você tenha os benefícios da yoga na sua vida. Ou seja, você não está trabalhando, você trabalhar a sua capacidade cardiorrespiratória, a sua saúde, sua flexibilidade, sua massa muscular. Você não precisa de 100 horas de yoga. Você precisa de uma dose mínima que tenha efeito. Então, você que é uma empresária, você vai olhar para a dose mínima que tem efeito. Ah, eu quero fazer yoga, eu quero fazer musculação, eu quero meditar, eu quero fazer mentoria, eu quero fazer live, eu quero fazer post, eu quero fazer stories, eu quero fazer reels. Ok. Qual é a dose mínima para ter o efeito que você precisa? E aí você vai começar a perceber que tem coisas que não vão ser compatíveis umas com as outras. Então, não dá para você querer fazer 100 horas de yoga e 100 horas de crossfit, mais 40 horas de stories, mais 40 horas de live. Você vai ter que escolher. Então, escolha a dose mínima eficaz necessária para você ter aquele resultado que você quer na sua empresa, tá bom? Quais que são os pilares que eu quero que você coloque aí dentro da sua agenda? Então, quando a gente está construindo a sua agenda, você vai olhar para esses pilares, eles vão te ajudar a organizar, a distribuir, saber o que é que você vai usar para povoar a sua agenda, ou seja, o que você vai colocar lá dentro. Então, a gente vai usar aqui sempre 3 pilares, tá bom? Corpo, mente e espírito.
corpo é o seu corpo físico. Não adianta você se matar de trabalhar. Se você está doente, se você vai ter uma crise de ansiedade, se você vai ter um burnout, se você para, o seu negócio para. Você é o centro do seu negócio, você precisa estar bem. Seu coração precisa estar alegre. Você precisa estar com as suas vitaminas em dia, os seus exames em dia, o seu check-out em dia. Então, você vai colocar aqui um exercício, ele faz parte da sua agenda de empresário. O exercício faz parte da agenda de empresário, o movimento. Ai, mas precisa ser academia? Precisa ser yoga? Não. Precisa ser alguma coisa que faz sentido para você, que mantém seu corpo funcionando. Você vai passar horas sentada na frente do computador, sua coluna vai aguentar? Não vai. Seu pescoço, seu pulso, sua voz, do tipo eu, que trabalho muito com a minha voz, seu corpo faz parte do seu negócio, tá bom? Então, exercício, a sua alimentação, você vai colocar aqui. Isso vai estar na sua agenda. Tem coisas relacionadas a esse pilar que estarão na sua agenda, já vou te mostrar o que é. A sua mente. A sua mente é toda essa parte intelectual, né? É a parte do seu negócio, é a parte de estudo, de leitura, de curso, de formação, de live que você assiste, de livro, de artigo. Então, a gente também trabalha a sua parte intelectual. Isso vai estar na sua agenda. E tem só aquela parte que não é nem física, nem intelectual, mas aquela parte relacionada ao que a gente chama, né, de espírito, quando a gente está falando desses 3 pilares, né? Corpo, mente e espírito. É o seu prazer, o seu lazer, as suas amigas, a sua família, os seus hobbies, o seu tempo de descansar, de contemplar a natureza, de ouvir música, de dançar, de cozinhar, de fazer aquelas coisas únicas e exclusivamente com o objetivo de te fazer feliz. Esses são os 3 pilares que uma empresária precisa trabalhar para empreender sem enlouquecer. Você vai sempre trabalhar esses 3 pilares. O que é que você tem que tomar cuidado? Para você não querer criar um falso equilíbrio entre esses 3 pilares. O que é um falso equilíbrio entre esses 3 pilares? É você querer dividir igualmente o tempo entre cada um deles. Como se você tivesse que, né? São 24 horas do meu dia, então é 8 para isso, 8 para isso, 8 para isso. Pronto, 3 vezes 8, 24, está equilibrado. Ah, meu Deus, a semana, o mês tem 30 dias, então vai ser 10 dias para isso, 10 dias para isso, 10 dias para isso. Não, isso não é equilíbrio. Isso é o oposto de equilíbrio para uma empresária. Equilíbrio para uma empresária é você saber desequilibrar os pilares intencionalmente. Desequilibrar no curto para equilibrar no longo. Lembra lá que eu falei para você, o seu negócio vai ser um pilar que vai ocupar bastante tempo da sua agenda. Porque com este desequilíbrio atual, no curto prazo, para o seu negócio, ele vai te dar tempo e vai te dar dinheiro para lá no futuro você poder aumentar lá o seu pilar de corpo e de espírito, por exemplo. Entende? Então, não é para você querer fazer tudo na mesma proporção. Quantos anos da sua vida você passou sem trabalhar? Você nasceu até, sei lá, você teve 20 e tantos anos, você não trabalhou. Então, esse pilar não estava sendo trabalhado. Então, ao longo da sua vida, esse pilar foi... Então, lá quando você era criança, por exemplo, o seu pilar espírito foi trabalhado antes de você entrar na escola. Vários anos, né? A senhorita fazia o quê? Você vivia, era feliz, comia, brincava, né? Era isso que você fazia. Então, você ficou vários anos da sua vida desequilibrando um pilar. E esse momento que você está agora, essa jornada, essa linha do tempo que você está agora, você vai desequilibrar curto, né? Momentaneamente, para equilibrar no longo. Ou seja, qual que é o pilar que você vai colocar mais tempo agora? A sua empresa, o seu negócio, o seu estudo, fazer as finanças da sua empresa, vender, fazer post, fazer venda, atender cliente. Esse é o pilar que vai ocupar mais tempo da sua vida neste momento. E aí, quando a gente vai desequilibrando esses pilares ao longo da nossa vida, a gente termina a nossa vida com uma vida equilibrada, tá bom? Desequilibra no curto para equilibrar no longo. Então, esses são os pilares que uma empresária deve olhar para empreender sem enlouquecer. Mas o que vai efetivamente na sua agenda? Então, esses são os pilares, esses são, né, elementos subjetivos. Quais são os elementos concretos? Ou seja, Mari, tangibiliza esse trem aí para mim. Vou tangibilizar, relaxa. O que vai na sua agenda? Lembra que eu te falei que a sua agenda não é lista de intenção, não é Tetris? Agora eu vou te mostrar exatamente o que ela é. A sua agenda vai na sua agenda. Isso aqui e nada mais.
tá bom? Só vai isso aqui. Você estava acostumado a colocar milhares de tarefinhas na sua agenda, colocar assim, a lista de compra do mercado na sua agenda. Você colocava o pão que está faltando, o telefone da pessoa que você tem que ligar, você botava lá na sua agenda, não é mesmo? Agora você não vai fazer isso. O que você vai fazer é, na sua agenda vão esses 3 elementos. Elemento número 1, tudo que tem dia. Tudo que tem dia para acontecer vai para a sua agenda. Quer um exemplo? Pagar a conta da net, cobrar a cliente tal, né? O vencimento da parcela da cliente tal vence no dia 18 de junho. Então, isso é uma coisa que vai para sua agenda. São coisas que têm data. Segunda coisa que vai para sua agenda são coisas que têm data e que têm hora. Então, por exemplo, pagar a conta da net ou cobrar a sua cliente não tem hora. Você pode fazer 8 da manhã, 2 da tarde, meio-dia. Não tem que ser naquele momento, daquela hora. Tem que ser naquele dia. Senão, se passar de meia-noite, você paga juros, paga multa, sei lá. Então, você vai ter os elementos, né? As coisas que vão para sua agenda que tem dia e tem aquelas coisas que tem dia que tem hora. Quer um exemplo? Aula ao vivo do Empreender Sem Enlouquecer. Tem dia e tem hora. A senhorita não só tem que estar preparada naquele dia, como você tem que estar disponível naquela hora para você conseguir assistir a aula. Uma consulta, um atendimento com uma cliente presencial de serviço. Tudo isso tem hora para acontecer. Então, isso vai para sua agenda. E o que mais vai para sua agenda? Aqueles blocos inegociáveis, que não necessariamente precisam acontecer naquela hora, mas que se você não colocar naquela hora, eles não vão acontecer. Quer um exemplo? Você é uma empresária, você tem um negócio, você poderia, teoricamente, trabalhar a qualquer horário, né? Mas, se você não bloqueia um horário de tarde e de manhã para você trabalhar, você começa a trabalhar às 7 horas da noite e vai varar a madrugada. E aí, você não vai varar a madrugada, ou seja, vai começar a trabalhar mais tarde, vai trabalhar só um pouquinho e já vai ter que dormir para outro dia. E aí, você não vai conseguir trabalhar o expediente que você precisava. Então, existem alguns blocos de tempo que a gente vai colocar na nossa agenda em momentos intencionais, estratégicos, porque se a gente não coloca, a gente diminui e muito a chance deles acontecer. Isso aqui é teoria, já já a gente vê na prática. Então, a teoria é essa. Isso e somente isso vai na sua agenda. Ô Mari, tá bom, eu já entendi o que vem na minha agenda, mas pode me dizer quando que eu olho a minha agenda? Tipo assim, eu vou olhar minha agenda todo dia, toda hora, uma vez por semana, uma vez por dia? Quando é que eu acesso a minha agenda? Meu amor, você vai acessar a sua agenda diariamente, várias vezes ao dia. Várias. A sua agenda vai ser tipo a sua assistente pessoal. Vai ser aquele lugar onde você recorre para saber o que é que você tem que fazer. Você não faz nada antes de olhar a sua agenda. Você não marca compromisso antes de olhar a sua agenda. Você não aceita encomenda antes de olhar a sua agenda. Você não fecha consultoria antes de olhar a sua agenda. A sua agenda é a guia do seu dia. É ela que vai mandar. Ela é rainha. Presta atenção no que eu estou te dizendo. A sua agenda comanda o seu rolê. Então, antes de você fechar uma parceria, você vai olhar a sua agenda. Antes de você marcar uma live, você vai olhar a sua agenda. Antes de você fechar uma consultoria, você vai olhar a sua agenda. Antes de saber se você lança o seu curso em julho ou em agosto, você vai olhar a sua agenda. Você tem que consultar a sua agenda para tomar decisões. Pensa nela como uma conselheira, como uma sócia. Você só pode tomar decisões no seu negócio depois de olhar a sua agenda. Depois você vai perceber que a gente vai ter um segundo sócio, né, no seu negócio, que eu já vou antecipar. O primeiro sócio é o seu tempo. Então, a sua agenda vai ser a sua primeira sócia. A sua segunda sócia vai ser a sua planilha de dinheiros, que você vai olhar para ela, vai ver o que ela vai te dizer antes de você tomar decisões. Então, você vai olhar antes de começar o dia, entre uma tarefa e outra, e antes de encerrar o seu dia. Eu quero que você entenda que a sua agenda, ela vai determinar, ela vai impedir um monte de cagada que você faria, de marcar coisas que você não conseguiria fazer, de, por exemplo, marcar uma reunião em cima da outra, de não dar espaço, você ter que sair de um lugar para o outro, correndo, chegar atrasada, pegar trânsito. O seu tempo é o recurso que você tem hoje mais valioso para aplicar na sua empresa. Então, a gente vai usar a nossa agenda
como a nossa conselheira para saber onde que a gente aplica, tá bom? Então, essa aqui é a teoria. Agora a gente vai olhar para prática, ok? Como é que você vai construir essa agenda aí para você.